Hoje é domingo, dia 5 de abril, domingo de Páscoa, a gente lembrando o sacrifício que Deus fez para nos salvar. Lembramos da morte no Calvário, dos atributos que Jesus abdicou, deixou de lado para vir aqui em forma de homem, pagar o preço do pecado, né? Que é o salário do pecado é a morte. E a gente vai estudar um pouquinho da palavra de Deus para a gente poder conhecer esse Deus maravilhoso. A gente está estudando a lição da Escola Sabatina, Crescendo em um Relacionamento com Deus, é o tema do trimestre, abril, maio e junho. E essa semana nós começamos ontem o tema Conhecendo a Deus. Que Deus é esse? Que deu seu Filho para morrer por nós, né? Muita gente distorce, a gente vai ver aqui algumas visões equivocadas sobre Deus. E hoje, domingo, a gente vai falar uma imagem mais clara de Deus. Para a gente entender perfeitamente, durante essa semana toda, a gente vai estar estudando quem Deus é. Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Antes de começar aqui, compartilhar a telinha com você para ficar visualmente melhor, eu quero lembrar sempre você de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha se inscrito aqui, tá bom? Então é rapidinho dessa moral aí, é a forma que você tem de agradecer. Fazendo isso, você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas, você vai receber aviso e notificação sempre que eu postar conteúdo aqui no canal, tá bom? Então antes de começar também, eu gosto de falar da curiosidade do dia de hoje, né? Hoje, a data dia 5 de abril, é domingo de Páscoa, né? Uma data móvel aí cristã que celebra a ressurreição de Jesus, né? Jesus descansou na sexta-feira, foi morto para pagar o preço da humanidade. Mesmo sem merecer, inocente, ele veio tirar o pecado do mundo, nos dá chance de salvação. No domingo ele ressuscitou e a gente comemora aqui esse plano incrível que Deus tem e que ainda está em andamento, né? Falta o último momento, que é quando Jesus voltar para buscar os fiéis, os servos fiéis, tá bom? Então hoje a gente comemora aqui o domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo. Muita gente equivocadamente, mesmo a Bíblia não deixando nada sobre isso, acaba seguindo narrativas diabólicas para transferir o mandamento de Deus da guarda do sábado para o domingo, né? Constantino, decretos dominicais chegaram para mudar o dia de guarda, porque Jesus ressuscitou. Essa é uma desculpa que dizem, mas a Bíblia em momento nenhum diz que Deus tirou a santificação e a bênção que Deus deu no Jardim do Éden no sábado, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus ressuscitar no domingo não tem nada a ver com anular o sábado. Então, tem cristão que cai nessa narrativa diabólica pagã do dia do venerável sol, o Sunday, o dia do sol, que a Igreja Católica institucionalizou como o dia de domingos e festas, né? Guardar o domingos e festas, transgredindo a lei de Deus, né? Então, é profético, isso iria acontecer. Inclusive, a gente tem aqui um vídeo que eu faço do estudo bíblico Revelações, que fala aqui do santuário, da troca do mandamento esquecido do sábado para o domingo. Então, vale a pena para a gente entender que o domingo da ressurreição é um dia glorioso porque Jesus ressuscitou, mas isso não muda o mandamento, porque o mandamento é eterno, é imutável, né? Representa o caráter de Deus. E a gente está estudando justamente quem é Deus. Hoje também é o dia do filho, comemoração popular dedicada aos filhos. Dia Internacional da Consciência, que foi instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E também outras datas aqui que acabam acontecendo em alguns estados, cidades. O Dia dos Fabricantes de Materiais de Construção e Dia do Propagandista Farmacêutico. O pessoal que trabalha aí com propagandas, marketing de medicamentos, de fármacos, né? Então é isso, algumas curiosidades aqui cívicas para a gente entender um pouquinho do dia de hoje, mas vamos agora para o que interessa, né? Conhecendo a Deus é o tema da semana. Ontem a gente fez a introdução. Se você não pegou, aproveita aqui em cima, está aqui no card, na descrição, nos comentários, tem um link aqui para você pegar a introdução que a gente fez ontem do que a gente vai ver toda semana. Compartilha esse link com o pessoal também para estudar diariamente, porque é assim, estudando, se relacionando, que a gente conhece a Deus de verdade. Hoje a gente vai ver uma imagem mais clara de Deus. Então, pegando aqui o resumo da Nina Atchison, que é a autora do guia, né? Ela colocou aqui, ó, a Bíblia nos oferece o retrato mais verdadeiro, claro e coerente de Deus. Toda a Bíblia tem um propósito de retirar o véu que separa o mundo visível do mundo invisível. É a palavra de Deus, né? Então a Bíblia revela de onde viemos, para onde a gente vai e, acima de tudo, quem está no controle de tudo e como essa pessoa é. É Deus, né? De Gênesis a Apocalipse, lemos a respeito do único Deus verdadeiro, que se revela a nós por meio das Escrituras, que é a palavra dele, a Bíblia, tá aqui, né? Pessoas inspiradas por ele, que foi registrando tudo o que ele queria, e Jesus Cristo, que é Deus conosco, Emmanuel, né? Jesus encarnado, Deus que se fez carne.
Então, a gente tem aqui as revelações de Deus. Falamos disso na lição passada, né? De como Deus se revela com o Espírito Santo, que é a seiva que nos nutre para a gente entender quem é Deus. Olha que bacana aqui o que a autora do guia colocou. A Bíblia fala de inúmeras características de Deus que nos dão razões incontáveis para amá-lo e desejar um relacionamento constante com ele. Olha aqui, ó, sua onipotência, a gente vê em Jó, capítulo 1, verso 12. Sua onisciência, a gente vê em Isaías 46, verso 9 e 10. Depois pega a sua Bíblia para você ver esses textos, guarda aí, porque são os atributos de Deus, de quem ele é. Sobre sua justiça, Isaías no capítulo 30, verso 18, a gente vê isso. Sua misericórdia, é um Deus misericordioso, Deuteronômio 7, verso 9. Sua paciência e amor por nós, como está em Romanos capítulo 2, verso 4. Sua sabedoria, como está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Sua graça, 2 Coríntios 12, verso 9, a gente vê isso. Seu perdão, Mateus 6, 14. Sua vontade para a nossa vida, que quer salvar a todos, Jeremias 29, verso 11. Seu poder sobre a morte, João, capítulo 11, verso 25, a gente vê isso. Sua soberania, Salmos 47, verso 8. E sua eternidade, Deuteronômio 33, verso 27. Então veja quantas coisas a Bíblia traz sobre esse Deus que a gente segue, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o meu Deus e o seu Deus, que acompanha aqui o estudo da lição, né, da Bíblia. Então, todos esses aqui, dentre muitos outros ainda que estão na Bíblia, né, que não foram citados aqui. Então Deus é amor, Deus é santidade, Deus é verdade, Deus é justiça. A Bíblia revela tudo desse Deus poderoso que nos criou. E aí a autora coloca aqui, ó, quanto mais conhecermos a Deus e entendermos quem Ele é, mais o amaremos e mais desejaremos desenvolver um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Foi Lúcifer, o anjo de luz, que se rebelou. O diabo, quem primeiro duvidou do caráter de Deus. E quem duvida acaba sendo seguidor de Lúcifer, né? Olha aqui o que a autora fala. Suas dúvidas sobre quem é o Senhor deram início à maior batalha da história do universo. Desde então, esse anjo que se rebelou tem trazido isso para os humanos, para a criatura perfeita que Deus criou, a imagem e semelhança dele, né? É o constante cuidado de Satanás manter a mente dos homens ocupada com aquilo que os impede de obter o conhecimento de Deus. Então o diabo está fazendo de tudo para enturvecer a mente, para distanciar a gente de quem de fato Deus é, para tirar nossa identidade, né? Então isso aqui está no livro Testemunhos para a Igreja. A autora Ellen G. White coloca aqui isso, na página 628, né? No verso 5. E olha que afirmação ela faz aqui, ó. Satanás não se importa com a imagem que alguém faz de Deus. Seja uma visão panteísta, ateísta ou deísta. 3 visões de mundo aqui diferentes de quem é Deus. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, tá? Ou qualquer outra ideia diferente. Então Satanás não está nem aí para o que você vai crer, desde que essa imagem não corresponda à verdade, à realidade. Então Satanás não está nem aí, desde que você não entenda quem é Deus de verdade. Não entenda a verdade, não reconheça a verdade, e aí você vai estar se enganando de qualquer jeito. Eu trouxe aqui, dando o Google, você descobre, você vê de fato as 3 visões que a autora citou. A visão panteísta é a imagem de Deus como uma entidade imanente, que está em tudo, né? Um Deus que não é um ser pessoal, não é uma pessoa, não é um criador externo, superior, mas sim é uma totalidade de tudo que existe. Então Deus é tudo, tudo é Deus. Então a natureza é Deus, o ser humano é Deus, tudo é Deus. Então pan vem desse termo aqui grego tudo e theos, Deus. Então tudo é Deus para essas pessoas. E na verdade não, tudo foi criado por Deus, né? Tudo existe para honrar e glorificar Deus. Por meio dele tudo se fez e para ele é que tudo existe. Então a gente vê o erro aqui, mas tem muita gente que crê nisso. Olha outro erro, a visão ateísta. Deus não é encarado como um ser real, mas sim como uma construção intelectual, psicológica ou cultural. A imagem de Deus é vista como uma projeção humana. Então os ateus acreditam que isso é invenção da mente, o ser humano que cria como uma necessidade psicológica, né? Cultural, intelectual. Então Deus não existe, é você que cria, que projeta um ser divino. Então outra coisa errada, e o diabo fica feliz com isso, né? Na outra visão, que é a deísta, a imagem de Deus é a de um Criador supremo, racional, só que impessoal. Ele frequentemente é comparado com um relojoeiro perfeito, alguém que faz um relógio perfeito, mas fez o relógio e deixa o relógio funcionar sozinho, dá corda e esquece lá. Não interage mais com esse relógio. Então o deísmo floresceu no iluminismo, na França,
Revolução Francesa depois, né? Séculos aí 17, 18. Então essa turma acredita na existência de um Deus que criou o universo, estabeleceu leis naturais imutáveis, mas que abandonou essas pessoas, abandonou o universo. Após a criação, não intervém mais no mundo, largou tudo aí, abandonou, criou e abandonou, né? Então, visões totalmente equivocadas, fora do que a Bíblia apresenta, né? A Bíblia mostra que Deus é um Deus pessoal, amoroso, que Ele cria, que se relaciona, que quer sempre estar conosco. Veja que diferença, né? Que quer nos salvar, que nos criou para ter vida eterna com Ele. E aí, o diabo faz narrativas para tirar esse conhecimento de quem é Deus. O professor Gilberto Brasiliano traz o resumo dele aqui, ó. Ele coloca um retrato verdadeiro de Deus. Ele traz uma ilustração legal e aí traz uns conceitos também que vai ajudar a gente a entender o estudo de hoje. Um imperador da antiga Macedônia mandou que um pintor lhe fizesse um retrato. O artista percebeu que na frente do monarca, né, na frente aqui na testa, havia uma cicatriz e sabendo que ela fora produzida por golpes que esse imperador recebeu em combate na defesa da pátria, o artista se compadeceu, né, dele e quis ocultar essa deformidade na fisionomia, né, essa cicatriz. E aí como é que o artista fez isso? Ele pintou o monarca ali, o imperador, com a cabeça encostada na mão, tipo assim, encostada, né? Para esconder de tal maneira que um dos seus dedos, a mão, cobrisse a cicatriz. Assim, não alterou o porte e a imagem do rei, mas permitiu-lhe sair no retrato sem nenhum defeito aparente que pudesse gerar comentários, né? Falar, olha a cicatriz aí, olha isso. Então, o artista quis dar um jeitinho para tirar a imperfeição, né? Segundo o olhar humano. E aí o professor Gilberto traz uma aplicação aqui, ó. Quando pensamos em Deus, como é que a gente vê Deus? Será que muitas vezes a gente também não acha que Deus erra, que Deus é injusto, que a gente precisa ali tapar um pouco a imperfeição de Deus? Qual a melhor imagem que temos dele? Será que a gente tem essa visão distorcida que essas três visões aí, panteísta, deísta, ateísta e outras que tem? Com certeza Deus não é como o imperador da história que precisa ocultar defeitos. A Bíblia deixa isso claro, né? Deus é perfeito em tudo que faz e a única marca que a divindade traz está na pessoa de Jesus Cristo, que leva consigo as marcas do amor pela humanidade, os pregos que foram fincados nos pés, nas mãos, né, ao morrer na cruz. É isso, o amor que ele veio para morrer por nós, é a única marca que Deus se fez carne para isso, para salvar, por amor, por justiça, né, porque o salário do pecado é a morte, então ele teve que pagar o preço por nós, porque nos ama, né? A lei é imutável e tem gente que ainda vem com narrativa, né? Imagina, se a lei de Deus pudesse ser quebrada, abolida, mudada, por que é que Deus mandou Jesus então? Por que é que Deus não falou, não, vamos mudar essa lei? Mudava, não precisava mandar o filho para morrer aqui, né? Isso prova que a lei é imutável. E tem gente cristão querendo acreditar que a lei foi abolida, que a lei não precisa. Se não precisasse, se pudesse ser abolida, se pudesse ter mudada, né? Deus teria feito isso lá no céu, não precisava deixar Lúcifer fazer tanta atrocidade, não precisava deixar Jesus vir morrer aqui. Então, é porque ele é justo e a justiça perpassa por pagar o preço do pecado, da transgressão. Deus não é um Deus de impunidade, porque a impunidade é a mãe da corrupção, da contaminação. E Deus precisou pagar o preço. Ele transferiu, Jesus se fez maldição, veio pagar o preço do pecado, né, que era a morte. Morreu, mas graças a Deus ele ressuscitou e nos deu chance de vida eterna, chance de salvação, né? Então o professor Gilberto conclui aqui, ó, a Bíblia nos revela o retrato verdadeiro de Deus e mostra de forma clara como ele é e como devemos vê-lo, pois revela nosso passado, nosso presente e nosso futuro. A Bíblia toda fala isso. A Bíblia e Jesus nos revelam o Deus verdadeiro que devemos reverenciar e adorar. Suas características, seus atributos são inúmeros e incontáveis, como a gente viu aqui a autora Nina trazendo na lição, nos dando infinitas razões para amá-lo e manter com ele um relacionamento constante e abençoador, né? Amém. Ele traz aqui ainda uma citação de Ellen White, Meditação Matinal de 1968, na página 11. A religião que vem de Deus é a única que pode nos levar a ele. Então, a gente tem que obedecer a Deus, a Bíblia não é placa de igreja, não é CNPJ, não é tradição humana, é a única palavra dele, somente a Escritura e toda a Escritura, Velho e Novo Testamento. Para servi-lo corretamente, temos de ser nascidos do Espírito Divino. A gente falou isso na lição passada da seiva, que é o Espírito Santo, né? Que revela a Deus, que nos consola, que nos dá aí guia para viver conforme os preceitos divinos.
Este, que é o Espírito Santo, vai purificar o coração e renovar a nossa mente, dando-nos nova aptidão para que possamos conhecer e amar Deus de verdade, de forma genuína, correta. Quando conhecemos Deus de verdade, passamos a amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo de coração. Satanás não deseja que conheçamos Deus de verdade e fará de tudo para deturpar sua imagem perante os seres humanos. Então, Deus quer salvar, quer se revelar, e a gente só precisa permitir, né? Porque Ele não vai fazer isso de forma obrigada. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque nossa natureza é pecaminosa, é inimiga de Deus. A gente foi destituído da glória de Deus quando Adão e Eva pecaram, e o diabo desde então está fazendo de tudo para a gente se manter afastado. Mas Jesus veio para nos unir, é a ponte, e Ele pede para a gente permanecer nele. Foi isso que a gente estudou, não é, meu irmão? Minha irmã que acompanha aqui o nosso estudo diário, a gente está vendo isso. Primeira pergunta da semana, a autora coloca aqui, leia Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5. Qual foi o objetivo de Lúcifer ao conversar com Eva, lá no Jardim do Éden? Que mentiras ele contou sobre o caráter de Deus? Vamos ver aqui? Pega sua Bíblia, eu vou colocar o reloginho para você dar um pause, pegar aí, dar uma lida, achar essa resposta, que eu já volto já para a gente conferir aqui. Bem, vamos lá então. Então tá aqui Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse a vocês? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha, astúcia, jogando verde ali, já sabia, né? Mas aí jogou, Deus falou para vocês não comerem nada aqui não, foi Eva. E aí a mulher acabou caindo no gogó, na conversa fiada do diabo, né? Que estava ali materializado na serpente. E aí a mulher foi, não, a gente pode comer de tudo, todas as árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Só que Deus não tinha falado isso, ela aí já, para tentar dar uma de boa também com a serpente ali, falou, a gente não pode nem tocar. Mas Deus não falou isso, né? E aí ela falou, do contrário, se a gente tocar, comer, a gente vai morrer, foi o que Deus falou. E aí a serpente, o diabo, disse à mulher, certamente você não vai morrer não, se você comer, você vai viver. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Que lástima, né? O diabo fez Eva duvidar do que Deus tinha feito. Pareceu que Deus estava escondendo, foi isso que a gente viu aqui, né? Que a gente vai ver. O professor reelabora aqui a pergunta. Quando Lúcifer conversou com Eva, qual era o objetivo principal dele? O que ele usou para deformar o caráter de Deus? E a gente vê. Ele enganou Eva, dizendo que Deus estava mentindo, estava escondendo algo, né? Deus disse que ela ia morrer e o diabo falou, não, certamente você não vai morrer não. Então chamou Deus de mentiroso. Lúcifer tentou convencer Eva de que Deus estava escondendo algo bom dela, impedindo que ela fosse feliz. Com isso, distorceu o caráter amoroso de Deus. Que forte, meu amigo, meu irmão, minha irmã. E hoje o diabo faz a mesma coisa. Quer dizer que a pessoa pode ser feliz e próspera do jeito dela, sem Deus. Que Deus, quando pede para ser cristão, é pesado, você fica, não pode isso, não pode fazer um monte de coisa. Na verdade é o contrário. Deus te dá liberdade para tudo, como deu ali a Adão e Eva no jardim. Pode de tudo, só não pode uma coisa, desobedecer a Ele. A fruta ali era um símbolo, a fruta não tinha nada demais. Tanto é que Eva comeu ali e não morreu na hora, não foi instantâneo, mas ela perdeu a vida eterna. A morte entrou no mundo porque o ser humano desobedeceu a Deus, decidiu se autogovernar, ao invés de ter o controle divino. E esse é o pior mal, é querer se autogovernar, autossuficiência. A gente estudou isso agora na igreja de Laodiceia. E Eva estava ali, do mesmo jeito que Adão, no paraíso, na perfeição, tudo na glória, e fracassaram no paraíso. Por quê? Desobedeceram. E é isso que Deus quer pra gente até hoje, é obediência, por amor. Não é com segunda intenção, não. E tem muita gente se deixando levar pelo diabo, desobedecendo, desonrando a Deus, por narrativas falsas, diabólicas, como o diabo lançou aqui. Já foi abolida a lei, não precisa não, Jesus já pagou tudo na cruz. Quer dizer, Jesus veio cumprir, ele falou que não veio abolir nada, ele veio dar exemplo, até porque se a lei pudesse ser abolida, não precisava ele ter vindo, Deus dava um jeitinho para não precisar matar o filho dele, né? Passar por todo o perrengue aqui. Então a lei é imutável, revela o caráter de Deus, a justiça, e Jesus veio pagar esse preço, mesmo sem merecer, sendo honesto, íntegro, fiel, obediente em tudo que o Pai pediu. E a gente precisa ser igual a Cristo, imitar a Cristo, se a gente quiser também ser vencedor, né? Foi o que a gente viu na lição passada, quando Deus fala ali que ao vencedor vai dar o direito de sentar no trono dele para ceiar com ele.
lá no céu, né? Comentário do professor aqui: é impressionante observar que Lúcifer obteve êxito em distorcer o caráter amoroso de Deus e Eva, que contemplava todas as maravilhas da criação, pudesse acreditar nas mentiras do diabo. Isso serve de alerta para todos nós que queremos conhecer nosso Deus e, por causa de situações criadas pelo inimigo, podemos mudar de opinião quanto à bondade e ao amor divino. Portanto, cuidemos em buscar conhecer muito bem o Deus que tudo fez para salvar o ser humano e, no futuro, dar-lhe a vida eterna. É isso que Deus quer dar para a gente. Se o conhecermos de forma íntima e pessoal, jamais seremos enganados e ainda daremos um precioso testemunho sobre ele através de nossa vida, né? Amém. É isso que Deus quer. Quer que a gente coma, que a gente beba, que a gente faça qualquer coisa. A gente tem que estar aqui para testemunhar, glorificar a Deus, né? No fim das contas, a autora Nina Atchison coloca aqui: a mensagem de Satanás para Eva foi clara. Deus está escondendo algo de você. Ele não quer o melhor para a sua vida. Você não pode confiar nele. Essas são as falas do diabo. Ellen White aprofundou essa verdade ao afirmar: desde o início do grande conflito, o propósito de Satanás tem sido representar mal o caráter de Deus e provocar rebelião contra a sua lei, contra os seus mandamentos. Lá no céu ele levou um texto dos anjos, falando que Deus era injusto, e começou tudo a partir daí, né? Ellen White fala isso no livro Patriarcas e Profetas, página 287. E aqui vem uma reflexão: de que maneiras o caráter de Deus tem sido distorcido no mundo hoje, com as narrativas, né? Com essas agendas aí que a gente vê política ideológico partidária, mudando valores e princípios, né? Distorcendo a identidade. E aí fica uma pergunta para você refletir: em algum momento você já apresentou aos outros uma imagem incorreta de quem Deus é? Seja até por palavras, pensamentos, até pelo seu testemunho, pela sua obra, pelo seu comportamento, você acabou testemunhando uma coisa como cristão que não deveria, né? Levando o nome de Deus em vão, né? Mostrando uma imagem incorreta de Deus, de quem Ele é, por causa da sua maneira de viver. Então, que forte, né? A gente precisa cuidar para não ser pedra de tropeço, né? Não atrapalhar, não dar mau testemunho. Aqui no finalzinho vamos ver o comentário de Ellen White. Ela coloca aqui, ó: toda a luz do passado, toda a luz do presente e que ilumina até o futuro, conforme revelada na palavra de Deus, é para todo o que a aceita, né? Então só vai se revelar para quem é do Espírito, né? Quem é da carne, as coisas espirituais, as coisas de Deus, a palavra de Deus parece loucura, né? A glória dessa luz, que é a própria glória do caráter de Cristo, deve manifestar-se no cristão individualmente, na sua família, na igreja, no ministério da palavra e em cada instituição criada pelo povo de Deus, nas empresas, né, nas organizações. Todas essas coisas devem ser, no plano divino, figuras do que pode ser realizado em favor do mundo. Devem constituir símbolos do poder salvador das verdades do Evangelho. Olha a nossa missão. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus, manifestados na sua igreja, no seu povo, o mundo deve ter uma ideia de seu caráter. Olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala que é cristão. As pessoas têm que ver Deus em nós, meu irmão, minha irmã. E é difícil, né? Porque o mundo tira a gente do sério. A gente vive aqui no mundo com pessoas, com tentações, provações. A nossa natureza, a gente acaba muitas vezes não representando, né, o caráter de Deus. Deus tenha misericórdia, perdoe a gente, que a gente possa buscar ser imitador e conseguir representar com exatidão quem Deus é, né? A fim de manifestarmos o caráter divino, temos que tomar conhecimento pessoal com Deus. Se mantivermos comunhão com Ele, seremos seus ministros, ainda que não preguemos um só sermão à igreja. Olha isso. É mais forte o que você faz, o seu comportamento, o seu estilo de vida do que palavras, né? Porque o exemplo arrasta. Então está dizendo aqui que se você tiver relacionamento com Deus, você vai viver uma vida em contrição, em comunhão. Seus atos vão ser atos divinos. E mesmo que você não pregue um sermão na igreja, nem cante, não faça nada na frente, as pessoas vão ver Deus através da sua vida. Seremos seus cooperadores pela apresentação da perfeição de seu caráter em nossa humanidade. Deus ordenou aos seus instrumentos humanos o dever de comunicar o caráter de Deus. Essa é a nossa missão aqui, meu irmão, minha irmã. Testificar de sua graça, da sua sabedoria e da sua beneficência mediante a manifestação de seu elevado, eterno e clemente amor.
Nossa obra é restaurar a imagem moral de Deus no ser humano mediante a abundante graça dada por Ele por intermédio de Jesus Cristo a nós. E Ellen White exclama aqui, ó, quanto necessitamos conhecer a Jesus e a nosso Pai Celestial para que o representemos no caráter com perfeição. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar seu caráter divino. Quanto menos enxergarmos as próprias qualidades, mais veremos a infinita pureza e bondade de nosso Salvador. Então é negar o nosso eu, morrer para nós e deixar Cristo viver em nós, como Paulo falou, né? Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode, de fato, perdoar. E quando uma pessoa, ao perceber seu desamparo, busca a Cristo, ele se revela de maneira poderosa. Quanto mais percebermos nossa necessidade de nos achegar a Ele e a Sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos a sua imagem. Amém. O plano da redenção, porém, tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação da humanidade. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra, para nos salvar. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ser considerada, mas foi também para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Mostrar que Deus é justo, que Ele é verdade, que Ele é amor, que Ele é santidade, porque o diabo questionou isso lá no céu. Não tinha nem raça humana ainda. Então, Deus se fez homem por um propósito muito maior além do que nos salvar. Glorificar a Deus, representar o caráter de Deus. E essa é a missão que a gente tem também aqui. Para esse resultado de seu grande sacrifício, ou seja, a influência dele sobre os seres de outros mundos, bem como sobre o ser humano, o Salvador olhou antecipadamente quando, antes de sua crucifixão, declarou: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso está em João, capítulo 12, verso 31 e 32. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do homem, não somente tornaria o céu acessível à humanidade caída, mas também justificaria perante todo o universo a maneira de Deus e seu Filho lidarem com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Então mostrar que o pecado, a iniquidade, a transgressão da lei só traz o que não presta e que a lei de Deus é imutável. E quem descumpre a lei de Deus morre. E o ser humano não foi extinto porque Jesus veio morrer no nosso lugar. Que forte, né? Um sacrifício substitutivo. E aí a gente teve a chance, uma segunda chance. Uma ponte que conectou o Deus que foi tirado pelo uso errado do livre-arbítrio, né? O ser humano decidiu pecar. E agora a gente tem que usar esse livre-arbítrio para poder ser redimido, dizer que aceita e decidir viver conforme Deus quer. Que nessa Páscoa, né, domingo da ressurreição, Jesus possa ressuscitar na nossa mente e no nosso coração, que a gente possa se entregar para Ele, que a gente possa viver conforme Ele pede, negando o nosso eu e obedecendo, sem pestanejar, sem questionar, porque é assim que a gente vai demonstrar que a gente o ama, porque Ele fala: se me ama, guarde os meus mandamentos. Não é para ser salvo que a gente obedece, é para demonstrar que a gente aceita a salvação que Deus nos deu quando mandou Jesus morrer na cruz por nós, né? Então, é uma lógica muito clara, mas infelizmente o diabo tem enturvecido a mente, confundido as pessoas, criado dúvida, colocando muitas vezes que Deus é injusto e muita gente está se deixando levar. Que Deus tenha misericórdia, que a gente possa ser luz, ser sal, iluminar as pessoas com essa verdade, a verdade do Evangelho, enquanto ainda há tempo, né? Porque em breve Ele vai voltar e vai efetuar juízo, vai trazer aqui a recompensa para os que merecem, os vencedores, e infelizmente a condenação para quem não quis aceitar Jesus como seu Salvador, como seu guia, como seu rei. Tá bom? É isso, a gente vai ficando por aqui. Estudo maravilhoso. A gente tá só começando. Eu espero você amanhã, se assim Deus permitir, tá bom? Desde já, uma ótima semana para você. Que Deus abençoe você e a sua família. Aguardo você amanhã, se assim Deus permitir. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.